Olá, caro aluno, seja muito bem-vindo aí a mais uma das nossas aulas de peça. E hoje a gente vai ver o nosso primeiro recurso de fato, que é o agravo de instrumento. Um recurso também bem importante, que já caiu 5 vezes após a unificação do exame de ordem pela FGV. Então, é imprescindível que você saiba esse recurso também, uma vez que ele caiu recentemente no 26º exame de ordem. O agravo de instrumento é um recurso inicial aqui para a gente entender como é que funciona o processo, então, de remissão de uma decisão de primeira instância aos tribunais aí superiores, no caso, na segunda instância, muitas vezes para revisar uma decisão que fez com que o contribuinte não ficasse feliz com essa decisão de primeira instância, por isso que ele está, então, recorrendo dessa decisão. Antes de eu falar para vocês, então, especificamente a respeito das características dessa nossa peça, que é o agravo de instrumento, eu vou falar para vocês um pouquinho da linha do tempo recursal. E para isso eu vou utilizar o mandado de segurança. Então, digamos que um determinado indivíduo, o contribuinte aqui, ele inicia o mandado de segurança, visando muitas vezes garantir o seu direito líquido e certo. Aqui, não importa, como eu estou dando um exemplo, não importa se esse mandado de segurança ele é preventivo ou repressivo. Aqui, digamos que ele inicia, então, esse mandado de segurança contra qualquer um dos entes, a União, os estados, o Distrito Federal ou o município. Então, ele inicia esse mandado de segurança do contribuinte, ele é distribuído e após a distribuição, então, é concluso para o juiz. Só que o que acontece? Quando o contribuinte entrou com esse mandado de segurança, ele solicitou nesse mandado de segurança o pedido liminar, nos termos do artigo 7º da Lei 12.016 de 2009, que é aquele pedido, então, como se fosse o pedido de tutela provisória, mas que no mandado de segurança a gente solicita, então, via pedido liminar. Muito bem, então o juiz ele recebe, então, cai concluso para ele esse processo que foi distribuído, esse mandado de segurança, e o juiz, então, ele indefere a liminar no mandado de segurança. O que acontece? O que o contribuinte ele pode fazer nessa situação aqui? Assim que o contribuinte ele toma conhecimento de que a liminar no mandado de segurança dele foi indeferida pelo juiz, ele pode recorrer, então, dessa decisão. E ele pode recorrer dessa decisão de duas formas. Ou por meio do embargo de declaração. O embargo de declaração nada mais é um recurso que a gente vai utilizar quando eventualmente essa decisão do juiz que indeferiu o pedido do nosso contribuinte, ela for omissa ou contraditória. Então, se a decisão aqui do juiz ela for omissa ou contraditória ou obscura, não dá para nem entender o que o juiz quis decidir ali, a gente faz então o embargo de declaração visando justamente para o juiz justificar e ele especificar melhor essa decisão, porque a gente sequer entendeu o que ele quis dizer. Mas essa aqui não é a regra, pessoal. O embargo de declaração, ele é uma exceção. E a recorrência disso aqui em prova de FGV, em termos do exame de ordem, é 0. Por quê? Porque no embargo de declaração, a gente só vai pedir para o juiz, então, ele fazer uma especificação melhor da decisão que ele tomou, visando compreendê-la de forma melhor. Então, se isso aqui eventualmente caísse na FGV, o teu examinador ele não ia conseguir te avaliar para saber se você domina ou não o direito tributário e o direito processual. Então, a chance de cair em embargo de declaração é praticamente nula nas nossas provas de segunda fase, uma vez que justamente o examinador ele não consegue te avaliar. Então, essa aqui é a exceção. A regra que a gente tem é que contra essa decisão do juiz que indeferiu, então, esse nosso pedido, a gente vai utilizar uma peça chamada agravo de instrumento. Renan, mas por que a gente não utiliza aí a apelação? Por que a gente não pode apelar dessa decisão do juiz? E é para isso que eu vou chamar a atenção de vocês, pessoal. Quando, eventualmente, o juiz decide alguma coisa no processo que não coloca fim ao processo, significa que ele tomou uma decisão interlocutória. E quando o juiz toma essa decisão interlocutória que não coloca fim ao processo, contra essa decisão, aí sim que a gente vai utilizar o agravo de instrumento. Então, nesse caso, o contribuinte ele entrou com mandado de segurança, solicitou o pedido liminar. O juiz indeferiu o pedido liminar. Contra essa decisão que indeferiu o pedido liminar, a gente vai utilizar agravo de instrumento. Por quê? Porque essa decisão do juiz foi meramente uma decisão interlocutória. Ela não colocou fim ao mandado de segurança. O mandado de segurança vai continuar. O que aconteceu aqui é que o juiz apenas não concedeu a liminar.
mas o processo de mandado de segurança ele vai continuar. E contra essa decisão do juiz aqui de primeiro grau, que indeferiu então esse nosso pedido liminar, a gente pode recorrer dessa decisão no tribunal via agravo de instrumento. Muito bem, mas digamos que eventualmente o processo de mandado de segurança aqui continuou e chegou no final, o juiz sentenciou e ele entendeu por indeferir então a segurança. Então, além do juiz não ter concedido a liminar, o juiz no final aqui sentenciou pela improcedência então desse mandado de segurança. Da mesma forma, contra essa sentença aqui, o que o contribuinte pode fazer? Ele também pode solicitar o embargo de declaração, se a decisão do juiz ela for omissa, obscura ou contraditória, mas a peça mais comum aqui que a gente vai utilizar para recorrer então da decisão do juiz que coloca fim ao processo é a apelação. Perceberam então a diferença? Que quando o juiz ele decide algo no processo que não coloca fim nele, a gente tem uma decisão interlocutória. E contra essa decisão, a gente utiliza agravo de instrumento. Porém, quando o juiz ele sentencia, ou seja, quando ele resolve o mérito, quando ele coloca fim ao processo, significa que aí a gente só tem como recorrer dessa decisão via apelação. A gente vai apelar, então, da decisão. Então, estabeleça essa diferença aí entre esses dois caras. Muito bem. Dito isso para vocês, digamos que esse contribuinte, então, que entrou com mandado de segurança, que ele, então, apelou dessa decisão. Então, a decisão dele foi apelada, foi aqui, eu coloquei essa barrinha para você entender que até aqui era a primeira instância e a partir de aqui a gente vai ter a segunda instância. Então, o contribuinte aqui que perdeu esse mandado de segurança na primeira instância, ele vai apelar dessa decisão e aí o processo dele aqui, o recurso dele vai ser distribuído para alguma das câmaras e vai ser nomeado um relator. Muito bem, assim que o processo então chega no tribunal, esse recurso é nomeado, então, um relator e é distribuído para alguma das câmaras, o que acontece? Esse relator, que toma conhecimento, então, a respeito desse recurso, ele poderá fazer duas coisas. Ou ele poderá entender que esse recurso preencheu todos os requisitos de admissibilidade e que esse recurso, eventualmente, ele é manifestadamente procedente, o que acontece? Esse relator, ele vai determinar, então, que essa apelação aqui seja decidida, então, em um colegiado, em uma câmara, onde 3 desembargadores é que farão então a decisão a respeito desse recurso, onde um será o relator e os outros 2 desembargadores serão revisores. Então, de pronto, o relator, ao ser nomeado nesse recurso, ele pode fazer isso então, verificar que o recurso preenche todos os requisitos e determinar que esse recurso seja votado então no colegiado por 3 desembargadores, tratando então de uma decisão colegiada, preservando aqui então o duplo grau de jurisdição. Muito bem. No entanto, o próprio relator, ele pode verificar muitas vezes que esse recurso não preencheu os pressupostos ali, intrínsecos e extrínsecos, ou então que não preencheu os requisitos de admissibilidade. Então, neste caso, o próprio relator ele pode monocraticamente, ou seja, ele mesmo, sozinho, sem remeter à Câmara, ele poderá então entender que esse recurso é manifestadamente improcedente e ele faz então o indeferimento desse recurso. Então, ao ser nomeado no processo aqui, nesse recurso, o relator ele pode fazer essas duas coisas. Ou entender que é admissível e remeter então ao colegiado para votação, e a decisão que o colegiado emitir aqui vai se chamar acórdão e não mais sentença. Aqui vai ser acórdão porque a gente tem uma decisão então colegiada. Porém, o relator ele pode entender também que muitas vezes esse recurso ele não preenche os requisitos necessários e ele pode então entender que é improcedente então esse recurso. O que acontece? Se o relator ele entende isso aqui e ele profere essa decisão monocrática, isso aqui vai ser uma exceção, então, ao duplo grau de jurisdição, uma vez que é o próprio relator, sozinho, monocraticamente, que entende que esse recurso, então, não pode ser votado pelo colegiado. Nesse caso, o que acontece? Contra essa decisão monocrática do relator, a gente também pode solicitar outros 2 recursos. O primeiro é o embargo de declaração, da mesma forma que a gente viu ali, se eventualmente essa decisão aqui do relator ela for obscura ou então contraditória, ela poderá então ser solicitada também melhores esclarecimentos via embargo de declaração. Mas aqui também essa é a exceção. A regra é que se eventualmente o relator aqui
ele entender que esse recurso não deve avançar, que não deve chegar ao colegiado para votação e ele indeferir esse recurso, o contribuinte ele pode solicitar também a revisão dessa decisão do relator que foi feita monocraticamente por meio do agravo interno, que é uma peça que a gente vai ver nas próximas aulas. Então vocês entenderam como se dá aqui o processo eventualmente recursal, inclusive se eventualmente o relator entender que o processo aqui, o recurso do contribuinte, ele preenche todos os requisitos e ele determinar aqui para votação no colegiado, se o colegiado entender que é improcedente também esse mandado de segurança pelo contribuinte, aqui a gente vai ter também um outro recurso, que é o recurso ordinário constitucional, que inclusive foi a peça que caiu no 28º exame de ordem. Então era justamente essa decisão aqui, o Tribunal de Segunda Instância que indeferia o pedido de mandado de segurança. Então o mandado de segurança indeferido também em segunda instância contra essa decisão do colegiado cabe o recurso ordinário constitucional. Então percebam essa situação aí. Mas se o relator ele não remeter então ao colegiado e monocraticamente ele decidir que é manifestadamente improcedente esse recurso, contra a decisão dele, a regra então é que vai caber então o agravo interno. Dito então como é que funciona o procedimento aqui recursal, agora eu vou falar com vocês algumas características a respeito desse cara aqui, que é o agravo de instrumento. Então, como eu disse a vocês, o agravo de instrumento é uma peça que a gente vai utilizar para recorrer da decisão do juiz de primeira instância que indefere muitas vezes alguma coisa que foi solicitada e eventualmente o contribuinte ficou insatisfeito. Então, essa decisão do juiz de primeira instância, ela não pode colocar fim ao processo. Então, uma decisão interlocutória é aquela que não coloca fim ao processo. Por quê? Porque se eventualmente a tua questão estiver pedindo para você recorrer da decisão terminativa ou então recorrer de uma sentença do juiz, nesse caso a gente vai utilizar a apelação. Mas se o enunciado pedir para você então recorrer de uma decisão interlocutória, ou se ele informar para você que é uma decisão que não coloca fim ao processo, nesse caso a gente vai ter uma decisão interlocutória. E aí a peça que a gente vai utilizar contra a decisão interlocutória é o agravo de instrumento. Então aqui a gente não vai analisar o mérito. No agravo de instrumento a gente vai recorrer apenas quando o juiz fizer uma decisão ali durante o processo de primeira instância que eventualmente prejudicar aí o contribuinte. O fundamento, então, para essa peça de agravo de instrumento está lá no artigo 1015 do Código de Processo Civil, e o rol, então, de situações que permitem a utilização do agravo de instrumento são várias, então vai variar dentro dos incisos ali do artigo 1015, que você vai ter que ler, então, o enunciado da sua questão e verificar em qual dos incisos, então, caberá o agravo de instrumento, apenas com uma ressalva. O rol, então, de causas que permitem um agravo de instrumento, pessoal, ele é um rol taxativo. Então, somente ali nas situações especificadas no artigo 1015 do CPC é que a gente vai poder utilizar essa peça. O que isso significa? Se eventualmente for trazido aí pela sua questão uma situação que não está no artigo 1015, ou seja, não é uma das situações que permitem o agravo de instrumento, nesse caso, mesmo se tratando de uma decisão interlocutória, a gente não vai poder utilizar. Então é assim a regra. A gente pode utilizar o agravo de instrumento nas decisões interlocutórias, desde que essa decisão seja uma daquelas que esteja no artigo 1015. Se não tiver no artigo 1015, mesmo que seja uma decisão interlocutória, a gente não vai poder utilizar o agravo. Mas e aí, Renan, que a gente vai poder fazer? Nesse caso, a gente pode recorrer dessa decisão, que não está no 1015, mas então a gente não pode recorrer por agravo. Mas a gente pode utilizar, então, a apelação e recorrer dessa decisão que foi feita durante o curso do processo como preliminar, então, na apelação. Então, nesse caso, se não for uma das situações previstas no 1015, a gente não pode utilizar o agravo. Nesse caso, mesmo sendo uma decisão interlocutória, a gente vai poder recorrer disso somente na apelação, mas aí, tendo essa situação, essa decisão interlocutória que ocorreu durante o curso do processo de primeira instância, como então uma preliminar então na apelação nos termos do artigo 1009, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Perceba essa diferença então. Para a gente utilizar o agravo, tem que estar no 1015,
e tem que ser uma decisão interlocutória. Se for uma decisão interlocutória, mas não estiver no 1015, a gente não pode utilizar o agravo. Nesse caso, a gente vai utilizar a apelação e utilizar então essa decisão interlocutória lá como preliminar da nossa apelação. Então, antes de começar a peça, a gente já faz lá um pedido preliminar, pedindo também para o juiz tanto fazer a revisão dessa decisão de sentença, como também rever muitas vezes aquela decisão interlocutória que ocorreu no curso da primeira instância. Muito bem. O fundamento, então, a gente já falou. É cabível também, pessoal, o agravo de instrumento na execução fiscal e no cumprimento de sentença, conforme determina o parágrafo único do artigo 1015 do CPC. Então, não é somente nas decisões de primeira instância interlocutórias que a gente cabe o agravo de instrumento. A gente também pode utilizar o agravo na execução fiscal, bem como no caso do cumprimento de sentença. Um exemplo disso aqui na execução fiscal, que a gente tratou quando nós falamos do embargos à execução, é a decisão aqui na execução fiscal, muitas vezes, que é do juiz que defere o redirecionamento contra o sócio administrador. Então eu falei para vocês daquelas nossas 4 linhas lá de entendimento. Quando o juiz, então, na execução fiscal, ele autoriza o redirecionamento das dívidas da empresa ao sócio-diretor, contra essa decisão que autorizou esse redirecionamento, como se trata também de uma decisão interlocutória que não coloca fim à execução fiscal, a gente, naquele caso, também utilizava o agravo de instrumento. Em relação à petição do agravo de instrumento, ela é uma petição, então, dirigida diretamente ao tribunal. A gente não vai pedir aqui, então, para o juiz de primeira instância fazer qualquer coisa, a gente vai remeter ela diretamente ao tribunal e, diferentemente de outros recursos que a gente vai ver, no agravo de instrumento a gente só tem uma única peça. Então aqui a gente faz na mesma peça tanto a folha de rosto quanto as razões recursais, os motivos pelo qual a gente está solicitando então esse duplo grau de jurisdição nos termos do artigo 1016 do CPC. O prazo então que o contribuinte insatisfeito com essa decisão aqui ele tem para recorrer, qual que é o prazo? A regra geral no Código de Processo Civil é que os recursos serão então solicitados no prazo de 15 dias. Então o contribuinte ele tem 15 dias para fazer então o seu recurso de agravo de instrumentos, contados então da publicação dessa decisão aqui que ele ficou então descontente. A regra é de 15 dias, pessoal. A única exceção que a gente tem no processo civil é no caso desse cara aqui que a gente falou hoje, que é o embargo de declaração. No caso do embargo de declaração, como é algo mais simples, que é apenas para o juiz justificar então algumas coisas, ou ele especificar melhor algumas coisas, o prazo será então de 5 dias. Mas na regra geral, salvo o embargo de declaração, todos os demais recursos serão pleiteados então no prazo de 15 dias, e da mesma forma é com o agravo de instrumento. Então a gente tem 15 dias para solicitar esse recurso aqui, contados da publicação da decisão aí que o contribuinte muitas vezes não concordou. E a questão ela vai trazer isso aí para você, que o contribuinte então está dentro do prazo, que está sendo observado todos os requisitos, mas isso aqui é fundamental então que a gente esteja tempestivamente, inclusive sendo um tópico da nossa peça, conforme a gente vai ver na nossa aula de estrutura. Então a gente tem que estabelecer na nossa petição que o contribuinte aqui ele está dentro do prazo, justamente para demonstrar para o juiz que é tempestivo esse nosso recurso. Outra coisa que a gente sempre tem que colocar na nossa peça está lá no artigo 1017 do CPC, que se refere em relação aos documentos que vão instruir então esse agravo de instrumento. Então eu vou falar para vocês em relação a processos físicos. Em tratando-se de processos físicos, pessoal, quando o processo é físico, quando a gente vai recorrer dessa decisão de primeira instância, a gente tem que mandar para o tribunal, então, seja o Tribunal Regional Federal ou então o Tribunal de Justiça, seja qualquer um deles, a gente tem que mandar, então, tanto o nosso recurso quanto as peças que instruem o nosso processo. E essas peças, quais são essas peças? Está lá no artigo 1017 do CPC. Como, por exemplo, a petição inicial, a decisão aqui do juiz que indeferiu muitas vezes o pedido do contribuinte, entre outras peças. Mas aqui, em se tratando de processos físicos. Uma vez que a gente tiver processos eletrônicos, essa remessa aqui não precisa ser feita. Mas a gente precisa que tanto o tribunal
quanto o órgão de primeira instância sejam eletrônicos. Então não adianta só a primeira instância ser eletrônica e o tribunal não seja. Então é preciso que os dois então sejam eletrônicos. Se os dois forem, a gente não precisa fazer a juntada então de todos os documentos, uma vez que isso aí é de fácil acesso no próprio processo eletrônico. Então essa juntada de documentos aqui, ela vai ser feita no próprio, somente se o processo for físico. Se a questão da tua prova ela não especificar se é processo físico ou eletrônico, você vai então também fazer o pedido aqui, informando na tua peça a respeito da juntada dos documentos necessários, porque a gente não pode presumir que eles são eletrônicos. É uma tendência aí, com certeza, dessa informatização dos tribunais, mas não são todos os estados que ainda possuem esse sistema informatizado. Então a gente não pode, ao menos de quando você está me ouvindo falar isso, a gente não pode presumir que todos os autos são eletrônicos. Então, nesse caso, se a questão não informar que são eletrônicos, você pressupõe que eles sejam físicos e aí você abre o tópico especificando da obrigatoriedade dos documentos. Da mesma forma, o artigo 1017, parágrafo 1º do CPC, estabelece em relação à obrigatoriedade de custas. Então, para a gente recorrer, para a gente solicitar a revisão dessa decisão de primeira instância, a gente tem que pagar as custas e informar isso também no nosso recurso, estabelecendo então ali que foram juntados o preparo necessário então para a revisão dessa decisão da primeira instância. Muito bem. Em relação a participação do MP, do Ministério Público, isso aqui também é autorizado pelo Código de Processo Civil e está lá no artigo 1019, inciso 3º do CPC. Inclusive, é um pedido que a gente faz também de participação do Ministério Público a respeito, então, desse nosso agravo de instrumento. Muito bem. Outra coisa que a gente sempre tem que informar na nossa peça, tá, é em relação ao juízo de admissibilidade. O que é isso? Então, a gente tem que, ao fazer esse recurso de agravo de instrumento, para que ele, então, seja aceito pelo relator, para que o relator, então, aceite esse nosso recurso e ele verifique que esse recurso está preenchendo todos os requisitos necessários, é preciso, então, que a gente demonstre para esse relator aqui que a gente está cumprindo tanto os requisitos intrínsecos quanto os extrínsecos, que a gente falou então na nossa aula lá na parte geral dos recursos. Vocês lembram quais que eram os requisitos intrínsecos, também chamados de subjetivos, que era o cabimento, ou seja, o recurso que a gente está pleiteando é o recurso adequado, legitimidade, então a parte que está pleiteando ele é a parte correta, a parte legítima, interesse para recorrer e existência de um fato impeditivo ou extintivo do direito. Da mesma forma, o requisito aqui extrínseco que a gente tem, também chamado de objetivo, a gente tem o preparo, que é o pagamento de custas, a tempestividade, que é o prazo de 15 dias, bem como a regularidade formal, que é a peça correta. Para finalizar essa nossa aula em relação ao agravo de instrumento, o último ponto que eu vou falar com vocês é um ponto muito importante, que é em relação ao efeito que esse agravo possui. Como regra, eu já disse a vocês também, que os recursos eles possuem apenas o efeito devolutivo, ou seja, é um segundo órgão então que vai fazer uma reanálise dessa decisão que foi proferida em primeira instância. Então aqui a gente tem efetivado aquele princípio do duplo grau de jurisdição. Então, por regra, a gente só tem o efeito devolutivo nos recursos, mas em alguns casos a gente pode solicitar também outros efeitos. E aqui, no agravo de instrumento, a gente tem dois efeitos que podem ser solicitados. Não simultaneamente, tá, pessoal? Então, a gente solicita um ou o outro. E os efeitos que a gente pode solicitar, então, no agravo de instrumento, é o efeito suspensivo ou, então, a tutela recursal. O que significa cada um desses caras aqui? Eles são, como eu disse a vocês, antagônicos. Então, quando a gente pedir um, significa que a gente não pode pedir o outro, e eu vou explicar isso para vocês melhor agora. Quando a gente solicita, então, o nosso agravo, a gente entra com o nosso agravo, visando, então, recorrer dessa decisão de primeira instância, uma decisão interlocutória. O que significa? Significa que a gente está insatisfeito com uma decisão e a gente vai recorrer dessa decisão. Muito bem. Só que junto com esse nosso recurso, a gente vai solicitar também o efeito suspensivo quando a gente quiser suspender, então, alguma coisa que foi autorizada pelo juiz contra o contribuinte. Por exemplo,
Quando, eventualmente, a gente tem uma execução fiscal, e essa execução fiscal é feita contra uma empresa, por exemplo, e a empresa foi iniciada a execução fiscal e o juiz verifica que a empresa não possui nenhum bem para que possa ser penhorado, então, para garantir o juízo. Então, o que o fisco solicita? Solicita o redirecionamento das dívidas dessa execução fiscal da empresa ao sócio dirigente. Muito bem. Ao tomar conhecimento, então, e autorizando esse redirecionamento, o que esse sócio dirigente, administrador dessa empresa, ele pode fazer? Ele pode recorrer dessa decisão, então, que autorizou esse redirecionamento contra ele. E contra essa decisão que autorizou o redirecionamento, cabe o agravo de instrumento. Então, esse redirecionamento na execução fiscal, ela é uma decisão interlocutória, ela não coloca fim ao processo. E, eventualmente, o sócio administrador, o sócio gerente aí, insatisfeito com essa decisão, ele pode recorrer dela mediante agravo de instrumento. Muito bem, isso aí eu já tinha falado com vocês aqui. Mas esse sócio administrador, ao solicitar, então, a revisão dessa decisão que deferiu, então, esse redirecionamento por meio do agravo de instrumento, ele pode solicitar, então, esse agravo de instrumento com um efeito suspensivo. Significa que, com isso, se esse efeito suspensivo for deferido, aquela decisão do juiz na execução fiscal, ela será suspensa. Então, esse efeito suspensivo aqui visa justamente suspender os efeitos, então, da decisão do juiz. Então, nesse caso, o juiz, muitas vezes, ele fez uma decisão que prejudicou o contribuinte. Nesse exemplo aqui da execução fiscal, o sócio administrador teve contra ele redirecionado uma execução fiscal e ele quer suspender, então, essa decisão do juiz. Ele solicita, então, o efeito suspensivo. Então, a gente vai solicitar o efeito suspensivo no agravo quando a gente quiser suspender, então, a decisão do juiz aqui de primeira instância. Renan, nesse caso do indeferimento da liminar no mandado de segurança, naquele exemplo ali que você deu, a gente vai solicitar esse efeito suspensivo? Não. Nesse caso, olha aqui, presta atenção nisso. Nesse caso, a gente vai solicitar o segundo efeito, que é a tutela recursal. Então, nesse caso aqui, a gente vai entrar com agravo com o pedido aqui de tutela recursal. O que significa isso? Na tutela recursal, a gente vai solicitar essa tutela junto com o nosso agravo quando a gente quiser uma revisão de algo que a gente pediu na primeira instância e foi indeferido pelo juiz, então, de primeira instância, o juiz ACO. Então, a gente solicita ao tribunal para que ele receba os nossos agravos e ele também conceda uma tutela recursal, deferindo aquilo que o juiz de primeira instância não deferiu. Quais casos, então, a gente pode utilizar essa tutela recursal nossa? No caso de indeferimento da liminar ou da tutela, seja ela de urgência ou de evidência. E aqui eu já vou pedir para você, então, você lembrar que nos termos do artigo 1007, nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 12.016 de 2009, a gente tem a liminar no mandado de segurança. Então, se essa liminar no mandado de segurança for indeferida, lembrem-se, é uma decisão interlocutória e a gente vai solicitar a revisão dessa decisão de primeira instância mediante agravo de instrumento. E a gente pode solicitar esse agravo de instrumento com o pedido, então, de tutela recursal, pedindo para o tribunal fazer, então, a revisão desse nosso pedido e conceder, muitas vezes, aquela tutela, no caso aqui do mandado de segurança, daquela liminar que a gente solicitou. Então, a gente vai solicitar a tutela recursal quando a gente pedir alguma coisa em primeira instância e essa coisa for indeferida. Então, quais casos, então, que a gente pode utilizar a tutela recursal? Como eu disse, no caso do indeferimento da liminar ou então da tutela, no caso, por exemplo, de negação do efeito suspensivo na execução fiscal, então quando eventualmente também o contribuinte ele garante o juízo e ele está dentro do prazo de 30 dias, ele faz os embargos de execução dele na execução fiscal e ele pede a suspensão muitas vezes da execução fiscal. Se o juiz indefere, o contribuinte ele pode também solicitar a revisão dessa decisão, que se trata também de uma decisão interlocutória, não coloca fim à execução, ele pode solicitar a revisão dessa decisão mediante agravo de instrumento com o pedido de tutela recursal, visando fazer com que o tribunal, então, defira muitas vezes a suspensão da execução fiscal. E por fim, outra situação que pode eventualmente cair na tua prova aí, e que
é cabível também o agravo de instrumento com o pedido de tutela recursal é no caso do não acolhimento da exceção de pré-executividade. Lembre-se, a EPE é uma ação que vai dentro da própria execução fiscal, não é uma ação autônoma, como ocorre, por exemplo, com a ação anulatória e com os embargos à execução. Então, como ela vai dentro da própria execução fiscal, se o juiz indefere a EPE, a exceção de pré-executividade, essa decisão do juiz também não coloca fim à execução fiscal. A execução fiscal vai continuar. Nesse caso, essa decisão que indefere a exceção de pré-executividade, contra essa decisão interlocutória, caberá também o agravo de instrumento com o pedido de tutela recursal, visando então justamente pedir para que o tribunal de segunda instância aqui acolha essas nossas exceções. Então, estabeleça essa diferença aí, tá? Por isso que eu falei que quando couber um, não cabe o outro. Por quê? Porque aqui a gente está tentando suspender algo que foi deferido pelo juiz e está prejudicando o contribuinte, como, por exemplo, no redirecionamento contra o sócio. Aqui na tutela recursal, a gente está solicitando, então, dentro do nosso agravo, a revisão de uma coisa que o juiz indeferiu, seja o indeferimento da liminar ou da tutela, a negação do efeito suspensivo na execução fiscal, ou então do não acolhimento da exceção de pré-executividade. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, digamos que o determinado contribuinte ele entra aqui, por exemplo, com uma ação declaratória com pedido de tutela de urgência. Então, ele entra aqui contra o ente. Então, ele iniciou ali muitas vezes a ação declaratória dele, cumulada com aquele pedido de tutela de urgência. Muito bem. E aí, de pronto, o juiz, ao verificar ali inicialmente, o juiz nega, então, essa tutela que o contribuinte pediu nessa ação declaratória. O que o contribuinte pode fazer nesse caso? O contribuinte entrou com a declaratória, com o pedido de tutela e a tutela de início foi negada. O que o contribuinte pode fazer? Nesse caso, ele vai solicitar, então, a revisão dessa decisão interlocutória que colocou, que não deferiu apenas o seu pedido de tutela, uma vez que aqui a declaratória vai continuar. O juiz indeferiu apenas o pedido de tutela. Então, contra essa decisão do juiz de primeira instância que indefere a alguma determinada situação e não coloca fim ao processo, a gente tem uma decisão interlocutória que pode ser recorrida, então, mediante agravo de instrumento. E nesse caso aqui, a gente tem um agravo de instrumento com a tutela recursal ao tribunal, justamente para que o tribunal revise essa decisão aqui e, eventualmente, conceda, então, a tutela de urgência. Quando a gente recorre aqui, muitas vezes, a gente está tentando recorrer justamente dessa situação. Fazer, então, com que o tribunal conceda a tutela, fazer com que o tribunal acolha a exceção, fazer com que o tribunal, muitas vezes, não autorize o redirecionamento ao sócio. São essas situações, então, que permitem o agravo de instrumento. Pessoal, eu espero que você tenha entendido a aula até aqui. É um recurso também não muito complexo. Você só precisa entender, então, bem em qual ponto aqui do nosso processo recursal ele está, porque se você entender bem isso aqui, qual que é o momento que a gente pode solicitar esse cara, você vai identificar ele de forma muito mais fácil, tá certo? Então ele possui também algumas peculiaridades que os outros recursos não possuem, como por exemplo, ele só possui uma peça e outras coisas que eventualmente vocês não vão ver em outros recursos. Então ele é um recurso bem importante também, que já caiu 5 vezes no exame de ordem e que, sem dúvidas, por essa tendência aí da banca de cobrar muitas vezes as mesmas coisas, você tem obrigatoriedade também de estudar muito bem essa peça. Então aqui embaixo eu vou deixar uma aula, mais 2 aulas, como de praxe, uma aula com a estrutura dessa nossa peça e uma terceira aula, então, para a gente resolver uma questão para você ver que essa peça ela tem essas peculiaridades, mas ela não tem muito segredo. Embora seja uma peça um pouco mais complexa, um pouco mais longa, se você conseguir entender qual que é o momento processual que ela se encontre, bem como quando eventualmente ela poderá ser utilizada, se você entendeu só isso aqui, o processo aqui recursal, e qual que é as situações que podem ser utilizadas, se você entender esses dois aqui, maravilha, porque é isso que eventualmente vai ser necessário para você identificar mais essa peça.